retornando. Então eu estava falando com vocês que esses anos 20, essa década de 1920, ela vai ser uma década, principalmente para os Estados Unidos, marcada por essa grande euforia do consumo. Só que se faz necessário a gente parar para pensar numa coisa. Imaginem vocês o aparelho de celular que vocês têm na mão. Qual o tempo médio que vocês ficam com o mesmo aparelho? Pensaram? Há uma média, né, nacional em que o consumo de um aparelho de celular, as pessoas ficam com o aparelho em média 6 meses. Não é porque o aparelho quebra, eu não. Eu já tive um aparelho que eu fiquei com ele 9 anos. Acreditem se quiser. Mas era uma outra época. E é nesse assunto que eu vou entrar. Então as pessoas hoje, o aparelho, ele em alguns momentos, ele realmente se torna frágil, porque dependendo do aparelho, uma queda é fatal, a gente racha a tela. A demanda hoje em dia, por novidade, faz com que, né, todos nós, toda hora estamos baixando um aplicativo novo, aí baixa o aplicativo, desinstala o aplicativo, então eu vou viciando a memória do meu celular, então eu reduzo essa vida útil no meu aparelho. E um outro fator, a moda. Então daqui a pouco é lançado um aparelho mais tecnológicos, com mais recursos, ou às vezes com os mesmos recursos, mas eu mudo o nome, falo que é novidade, que é lançamento, então aquela paixão que eu tenho de querer ter uma coisa nova, me faz querer ter essa coisa nova. Mas os aparelhos hoje em dia, eles são muito mais frágeis. Então eu compro uma geladeira hoje, uma vida média de uma geladeira é entre 3 e 5 anos, passou disso é sorte. Então às vezes você vê lá a mãe, ou a avó, ou o pai e o avô comentando: nossa, não fazem mais produtos como antigamente, como no passado. Por quê? Num passado não tão longínquo, num passado não tão distante, os produtos eram feitos para durar. Mas essa mudança de concepção, quando a gente tiver a nossa aula lá de Segunda Guerra Mundial, lá, Guerra Fria, a gente bate um papo sobre isso. Mas, no passado, o que é importante saber agora, que os produtos no passado duravam muito. Então, para e pensa. Se hoje eu tenho um produto que a minha durabilidade vai no máximo 3 anos, uma geladeira, então isso quer dizer que em 3, 4 anos eu vou estar comprando uma geladeira nova. Mas lá nesses loucos anos 20, nesses anos felizes, não era assim. Então o carro que eu comentei para vocês, feito pelo Henry Ford, muitos ainda existem por aí andando, na mão de alguns colecionadores. E aí você para e pensa, um carro de quase 100 anos ainda funcionando. Por mais, né, que os colecionadores vão restaurar, mas você vai observar que era algo feito para durar. Se eu comparar recentemente, eu tenho lá um Renault Clio 2014. Eu encosto na lataria dele, parece brinquedo. E ele tem uma parte que é literalmente de plástico. Eu descobri depois de um acidente. Uma parte literalmente de plástico. Diferente de um Fusca. Pegar a lataria de um Fusca, extremamente resistente. Porque a concepção de mercado era outra. Então, nos anos 20 era isso. Eu fazia produtos para durar. Professor, o que isso tem a ver com a crise de 29? Tudo a ver. Porque imagine, foi lá um cidadão americano, lá nos anos 20, comprou uma geladeira. Tu sabe quantos anos essa geladeira dura na mão desse cara? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Um fogão, mais de 30 anos. Então você imagine, o cara estava com a geladeira dele nova, com o fogão dele novo, a máquina de lavar, o aspirador de pó, está com o carro. Em algum momento ele vai parar de comprar, porque a casa dele está, como a gente diz aqui, ó, está com a casa montada. Aí surge o primeiro problema. Eu já não preciso mais comprar. O meu vizinho também já está com a casa dele montada. O primo do vizinho também já está com a casa comprada. Então, esse estilo de vida americana, American Way of Life,
já se espalhou. E a indústria? Será que se preparou para esse momento? Porque o que significa o que eu estou dizendo? Eu estou falando para vocês que em um momento as pessoas irão diminuir o ritmo de compra. Então, quando eu diminuo o ritmo de compra, o ritmo da produção ela também tem que diminuir. Só que não foi isso que aconteceu. A indústria continuou produzindo. O que vai acontecer com os estoques? Eu tenho um estoque assim, ó. Eu vou ficando com meu estoque cheio de mercadorias e não tendo compradores. Estão conseguindo entender? É simples. A indústria deveria ter dado um freio e não deu. E muito do que hoje nós reclamamos, para e pensa. Por que uma geladeira hoje dura 3 anos apenas, como eu estou falando para vocês? Você verá a geladeira linda, nova, perfeita por fora. Só que por dentro ela não presta, não adianta nem mandar consertar. A gente vê uma televisão, compra lá uma televisão moderna, linda, 4K, com 2 anos dá problema. Você investe lá 3, 4 mil, 60 polegadas, 65 polegadas, o sonho, cinema. Em 3 anos, 4 mil jogados fora. Por quê? Porque eles olharam para o passado, os empresários, eles olharam para o passado e observaram, olha só, lá atrás, em 1929, as pessoas pararam de comprar porque os produtos duravam muito. Então, nossos produtos não podem mais durar muito. É cruel parar para pensar desse jeito, né? Mas é a verdade. Então, esse é um dos fatores, tá? Então, vamos lá. A Grande Depressão, isso vai levar a um período que ficou conhecido. Então, se nós temos no início dos anos 20 os anos felizes, nós agora teremos a chamada Grande Depressão. Nossa depressão que eu estou falando para você, né? Muito em moda, né? Assim, o alerta necessário, porque não a doença, a depressão. Felipe, recentemente, pessoas famosas vêm a público dizer que sofrem desse mal, como o youtuber, né? O Felipe Neto, como tem agora a Bruna Marquezine, parece também uma atriz famosa, com dinheiro, com holofote, também está sofrendo dessa doença. E é importante a gente fazer um pouquinho abrir esse parênteses, né, para falar disso, que não é frescura. Quem sofre desse mal necessita de tratamento, necessita de acompanhamento e principalmente necessita de amor, de carinho e de compreensão. Não é frescura. Mas a Grande Depressão que aconteceu em 1929, a partir de 1929, também teve como consequência muitos suicídios. Pessoas que um dia eram ricas, no outro dia já não tinham nada. Pessoas que estavam vivendo o American Way of Life, ou o modo de vida americano, consumindo de tudo que existia de melhor naquele momento, já não tinha nem mais o que comer, não tinha nem mais como ter dinheiro para comprar comida. Então mergulha nesse chamado, essa Grande Depressão, que vai de 29 até 1933, tá? Como tudo isso começou?